Convido os irmãos a abrir a palavra de Deus, livro de Salmos 42. Como suspira a coça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor e multidão em festa. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, e no monte de Hermon, e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catatubas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu canto, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, minha rocha: por que te olvidaste de mim? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos, esmigalham-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Por que estás abatido, a minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos e te louvamos pela tua palavra, ó Deus, pela mensagem que o Senhor há de falar ao nosso coração através do salmista, do Salmo 42, que o nosso coração esteja pronto, terra fértil, para receber mais uma vez a porção da tua palavra, que o Senhor mesmo esteja iluminando a nossa mente, trazendo a revelação, a inspiração da tua palavra para o nosso coração nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Saudade. Você sabe o que é saudade? Todos conhecem, todos sabem o que é saudade. Saudade é um sentimento causado pela distância ou ausência de algo ou de alguém. É possível que todos aqui tenham saudade de alguma coisa. Saudade do passado, saudade da casa que morou, saudade dos filhos quando era pequeno, no meu caso, já passei dos 50 anos, beijo, levando. E saudade de alguma coisa, não é? Nós temos saudade de um amigo que partiu, saudade de um ente querido, saudade da rua que morou. Todos nós temos saudade de alguma coisa, saudade de uma comida, quem é que não tem? Então, saudade faz parte da nossa vida, e todos realmente têm saudade de alguma coisa, e isso certamente faz parte de cada um de nós. Eu particularmente, eu já estou prevendo uma saudade que eu vou ter a partir de amanhã. Eu tenho um neto com 2 anos e meio, que praticamente foi criado na minha casa e vai embora para o Pará. Ele vai embora, vai morar lá, e eu já venho chorando alguns tempos, alguns dias, mas entendendo que ali é a vontade de Deus, a soberania de Deus. Mas eu já estou começando a dizer: meu Deus, vou sentir tanta saudade, porque é normal. Mas interessante que essa saudade que eu já comecei a sentir, eu entendo que está dentro do propósito de Deus, da soberania de Deus.
Mas o salmista, neste salmo, ele vai falar de saudade. Ele vai relatar aqui como ele viveu com tanta saudade, diferentemente da minha, uma saudade que ele teve, porque ele teve que se ausentar do culto, se ausentar de Jerusalém. E ele estava certamente muito longe e estava sentindo falta daquele momento do culto, daquele momento com os irmãos. E ele vai começar a relatar essa angústia que ele sentira por estar longe da comunhão dos irmãos. E esse salmo ele vai tratar exatamente de como o salmista, ele sofreu, ele ficou angustiado, a alma dele ficou despedaçada, a dor era muito grande, que ele chegou a questionar Deus. Foram 11 perguntas nesse salmo, Deus por quê, e questionando Deus, sem entender por que Deus permitir aquela situação chegar na vida dele. E o contexto aí é que o salmista, ele estava com uma dor muito grande na sua alma, a angústia tomara conta da sua alma, porque ele estava longe do povo de Deus, longe da casa de Deus, longe da comunhão dos irmãos, longe daqueles momentos festivos que ele tinha com o povo de Deus. E ali ele começa a se lembrar e dizer: meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Lá no versículo 9 em diante ele vai trabalhar isso. Mas existem algumas dúvidas a respeito desse salmo, de quem escreveu esse salmo. Apesar que a gente vê aí que foi os filhos de Corá, existe aí muitos teólogos, como Calvin, Spurgeon, Bethuel, que ele afirma que esse salmo é o salmo de Davi. Em que situação Davi escreveu esse salmo? Uns dizem que foi quando ele estava fugindo com medo do seu filho Absalão. Absalão queria usurpar o trono, queria perseguir o rei, e ali Davi fugira para não morrer pelas mãos do seu próprio filho. Há outros entendimentos que diz que Davi aqui estava fugindo exatamente do rei Saul, porque ele ia reinar no lugar do rei Saul, e Saul não queria, e Saul tentou matar o rei Davi não era rei ainda, por 2 vezes. E se a Bíblia diz que Davi foge, vai embora, e vai para muito longe de Jerusalém, e ali ele fica exilado durante alguns anos, sofrendo as angústias, sofrendo a dor da distância do povo de Deus. Eu trabalho mais ou menos que talvez tenha sido essa questão de que Saul perseguira, Saul queria matar o rei e ele fugiu para poupar a sua vida. E ali ele vai embora exatamente de uma forma muito angustiante. O que a gente vai entender é que esse salmo, o pano de fundo dele é exatamente o que diz alguns teólogos: longe do lar, saudade do culto, anseio por Deus. Era tudo isso que ele sentia. E ele começa dizendo assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Ele começa agora a trazer uma cena extremamente importante para a vida dele. Ele traz a cena de uma corça, fêmea do servo, um animal pequeno, mas que tinha umas características extremamente importantes. Aquela corça, a corça, ela não suporta o confinamento. A corça, ela está correndo atrás das águas. A ideia é que Davi estivesse vendo uma corça arquejando, procurando água, correndo desesperada. E a corça, ela é capaz de perceber metros abaixo da superfície a existência de um lençol de água. Ela é capaz de sentir a quilômetros de distância a água. E a cena que Davi traz aqui é daquele animal correndo no campo deserto, seco de água, e ele arquejando e procurando água para beber. E ela certamente encontrara água porque ela tinha essa capacidade, ela tinha essa condição. E Davi olha para aquele animal correndo no deserto e diz assim: a minha alma está igual a este animal. Eu estou seco, eu estou angustiado.
Eu não tenho paz, porque eu estou longe do povo de Deus, estou longe dos benefícios de Deus. Quando eu digo estar longe do povo de Deus, evidentemente Davi não estava longe de Deus, porque lá na frente ele vai falar, meu Deus, ao Senhor. Havia sim a comunhão de Davi com Deus, mas o que Davi estava sentindo aqui, sabe o que era? Era a comunhão do culto, era a comunhão dos irmãos, era um momento solene que ele vivera há anos atrás, e ele começa a sentir falta, ficar angustiado por esse momento. Eu fico pensando que a nossa vida deveria ser assim também, sentir falta da comunhão dos irmãos, sentir falta do povo de Deus. Evidentemente tem alguém que não pode estar aqui hoje, não pode estar aqui hoje em qualquer outro culto, porque está enfermo, talvez em uma situação muito deprimente, e talvez essa pessoa esteja sentindo falta de estar no nosso meio, mas nós temos o privilégio de estarmos aqui em comunhão, em união com o povo de Deus, glorificando o nome do Senhor. E o salmista, ele diz assim, como a corça suspira pelas correntes das águas, assim sou eu que estou suspirando pela presença de Deus. Ele nutria dentro do coração dele, sabe o que, igreja? O desejo de voltar, o desejo de estar novamente junto com a comunidade do povo de Deus. Ele não desistiu, ele nutriu, ele queria, eu quero estar perto desse povo, eu quero estar em comunhão com ele. Aí ele fala assim, a minha alma tem sede de Deus. Quando ele fala, a minha alma tem sede de Deus, não é porque ele estava afastado de Deus, não é porque ele estava longe de Deus, até porque ele faz oração a Deus, falando que o Senhor se esqueceu de mim. É porque não era simplesmente Deus que ele queria mais, ele queria ver os irmãos, ele queria um culto público, ele queria a festa solene, entre outras coisas. E ele disse, a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de estar em comunhão com este povo. Queridos, não há coisa mais maravilhosa, edificante, quando o povo de Deus se reúne, quando a igreja está solenemente engrandecendo o nome do Senhor. É uma maravilha quando nós estamos como irmãos, juntos, buscando a presença desse Deus. Aqui elimina aquela ideia, não é? Que alguns têm de dizer assim, eu estou longe da igreja, mas estou perto de Deus. Eu não estou na igreja, mas estou em plena comunhão com Deus. Isso é um grande perigo, e nós vimos aqui isso na vida do salmista, que ele ansiava, que ele queria estar perto do povo de Deus. Não era simplesmente Deus que ele queria, porque ele tinha Deus. E aqui nós começamos a entender que o salmista começa a valorizar aquele momento, como nós devemos valorizar certamente os elementos do culto que Deus faz através do culto, em um momento de santa ceia, de comunhão, de louvor, de gratidão, de batismo, entre outras coisas que faz parte do culto público. Existe uma distinção entre uma vida cristã com culto constante a Deus, porque o culto ele é individual, o culto é familiar, mas o culto aqui é o culto público, o culto solene, e era isso aí que Davi estava sentindo falta. A confissão de fé, no capítulo 21, ele vai tratar sobre o culto, mas em particular o culto dominical, e diz assim, menciona que Deus deve ser adorado tanto em famílias quanto em secreto, e mais solenemente em assembleias públicas. É a ênfase que ele dá para o culto quando o povo de Deus se reúne. Agora eu pergunto para vocês, por que nos falta esse desejo, essa alegria, esse vigor de cultuar a Deus? Por que falta em nós essa vontade que o salmista teve? O salmista viveu isso no capítulo 32, quando ele disse, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Mas o contexto ali é que ele estava longe da comunhão de Deus, com Deus, por causa do seu pecado.
Ali certamente ele sofreu mesmo, porque estava em pecado, e ele disse: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. Mas o que é que nós devemos aprender? Que o salmista, ele valorizou esse momento extremamente importante no culto de Deus. Eu sei que há momentos que nós negligenciamos o culto, negligenciamos o momento da comunhão com os irmãos, né? Um dia certamente não deu para vir, estava cansado, ou viajou, foi fazer alguma coisa, mas assim, Davi fora impedido, Davi foi travado mesmo de estar lá. Não foi uma escolha dele, não foi ele que quis sair do meio do povo de Deus, mas foi algo que aconteceu, que veio, e ele teve que se afastar. E eu fico pensando, meu Deus, como nós tratamos esse momento de comunhão com Deus, de culto com Deus, ou será que nós estamos levando tão a sério? O apóstolo Paulo, escrevendo lá em uma de suas, não foi a carta, foi a igreja lá de Éfeso, diz assim: percorrendo a região da Frigo Gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus da Ásia. Quando ele teve a visão em Troade, ele estava esperando Deus falar com ele, mas ele disse: não vai agora. A ideia aqui que o Espírito Santo impediu ele de ir, mas não deixou ele lá, mas ele foi até Troade para receber uma revelação de Deus. Por que eu falo essas palavras? Porque nós colocamos desculpas, porque não viemos ao culto, porque não fizemos a nossa oração, porque não temos esse tempo para cultuar a Deus. Sempre vamos arranjar talvez uma bela desculpa, mas ele fala assim: a minha alma tem sede. Agora, qual é a sede do salmista? Onde estava a sede do salmista? A minha alma tem sede de Deus. Mas ele não fala só Deus, ele vai dizer assim: do Deus vivo, quando irei e me verei perante a face de Deus. Mas por que ele fala essas palavras, que a minha alma tem sede do Deus vivo? Certamente a nação de Israel era uma nação um pouco politeísta, adorava vários deuses, mas ele distingue: eu estou com saudade do Deus verdadeiro, do Deus que nós adoramos. Não são dos deuses que a nação adora por aí afora. E ele começa a mostrar que a minha sede, ela tem uma direção, a minha sede, ela tem um sentido. Eu não estou com sede somente na questão dos meus benefícios, daquilo que eu quero, mas eu estou com sede de um Deus vivo, de um Deus que deve ser adorado, que deve ser glorificado. Então, quando diz assim: a minha alma tem sede, eu tenho sede de Deus, eu quero Deus. Queridos, alguém já disse que o coração do homem existe um grande vazio, que é tamanho exatamente de Deus. Nós somos vazios, nós temos esse vazio é exatamente do tamanho de Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento, dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Por que ele usa essa palavra aqui? As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Será que é literal ou é simbólico? Será que ele está falando que chorava o dia todo e não comia? Pelo menos há um entendimento que seja simbólico, de que o choro fazia parte da vida dele com frequência, igual ao pão, ao que ele comia. Se misturava a comida e lágrima. Ele não vivia mais sem chorar. Vocês imaginem aí uma pessoa chorar todos os dias, angustiar-se todos os dias. Você imagina uma pessoa que chora. Se fosse perto de você, você teria assim: meu amigo, vá chorar para lá, eu não aguento tanto choro. Não é assim? Nós não aguentamos, mas o salmista certamente, ele chorava mesmo. Talvez não era um choro desesperado, não era um choro que tivesse perdido talvez até a esperança, até porque ele vai mostrar que vale a pena esperar em Deus. Quando ele fala lá na frente, espere em Deus, e ele vai trabalhar muito isso na cabeça dele, de que ele estava angustiado, ele estava chorando, mas existiu o quê? Esperança. A igreja tem que ter esperança, nós temos que ter esperança não somente
nas bênçãos materiais, esperança não somente naquilo que nós planejamos, naquilo que nós queremos, mas a esperança de cultuarmos a Deus, a esperança de que a nossa vida seja mudada por Deus, a esperança de que nós precisamos realmente seguir esse Deus, viver essa palavra e ter uma vida de comunhão com Deus. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus aonde está? O salmista fora privado dos privilégios da casa de Deus. Nós não somos privados do privilégio da casa de Deus. Alguns sim são privados por alguns motivos, mas ele foi privado. E ele sentiu isso na alma, e ele disse: o que mais dói dentro de mim, sabe o que é? São as cobranças, são aquelas vozes que chegam para nós e diz assim: e o teu Deus aonde está? Cadê o teu Deus que não vê isso? Gente, isso atormentava a alma do salmista, isso angustiava ele de uma forma que parecia uma lança perfurando o seu coração, porque ele, cada vez mais ele sentia essa angústia, e além da angústia ainda tinha alguém olhando para ele e insultando e dizendo: cadê teu Deus? Que Deus é esse que você serve? Eu não sei se você já passou por um momento desse, eu pelo menos passei, de alguém olhar para mim, de alguém questionar: realmente você serve a Deus? Realmente seu Deus é esse que você está vivendo? Essa situação deprimente, angustiante, esse calabouço que você está vivendo, foi Deus que te colocou? Então essas interrogações, elas fazem parte da vida de cada um de nós. E o salmista também conviveu com essa angústia de ver os seus inimigos perguntando: em que situação você está? Por que você está desse jeito? Eu estou achando que você não serve a Deus coisa nenhuma, estou achando que o teu Deus não pode fazer nada. E cada vez mais ele sentia angústia. Por quê? Porque quando alguém afrontava, gente, olha aqui, quando alguém afrontava o salmista, aí é que ele começava a chorar e a estimular o seu coração a ter esperança em Deus. É esse momento de angústia, de apontamento, de aflição que vem sobre nós, que nós somos estimulados, que nós somos agora testados, e talvez a nossa fé começa a crescer dentro de nós, dizer: eu tenho esperança, eu creio nesse Deus. É assim que Davi sentia a sua alma angustiada, mas confiante. Era um dilema: ora angústia, ora esperança. E ele diz aqui: o teu Deus aonde está? O agravamento da angústia. Era muito comum entre os gentios idólatras perguntarem ao povo de Israel: e o teu Deus aonde está? Imagina aí, essa pergunta fazia parte da cultura do povo. Cadê seu Deus? Por que você está assim? E aquilo ali, ele teria que conviver, como nós precisamos conviver com esses momentos de interrogação, angústia que vivemos todos os dias. Nós também sofremos com este mal, com essas perguntas. Sabe por quê? Porque nós não queremos aceitar a soberania de Deus. Ficou angustiado? Fiquei angustiado, mas eu sei que faz parte do plano de Deus. Eu sei que tudo que está acontecendo não foge da soberania de Deus. Deus, ele vê tudo, ele está no controle de todas as coisas. A doutrina da providência diz que Deus não só sustenta, mas dirige todas as coisas. Ele sustenta, ele dirige, ele está no controle de toda situação. Versículo 4: lembro-me destas coisas, e dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo,
e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Mas que lembrança! Ele lembrava, sabe o quê? Que ele era o porta-bandeira. Ele era aquele que estava na frente do povo. Não somente aquele que fazia parte da festa, das procissões. Era aquele que comandava, era aquele que estava arrastando o seu povo para a casa de Deus. E ele começa a trazer essas lembranças maravilhosas. E a lembrança do salmista é uma lembrança cheia de detalhes. Que vai entender que eu me lembro, dentro de mim se derrama, porque eu estou lembrando como eu ia com a multidão, em procissão. Era gritos, era alegria, era louvor, era festa. Ele começava agora a enumerar cada detalhe do que ele vivera, os detalhes que ele passou. E essa lembrança, eu digo para vocês que não faz nenhum mal, não. Você pode lembrar do passado, desde que o passado não venha te oprimir. Nós lembramos do passado, nós lembramos de coisas do passado. Às vezes vem nos oprimir, vem nos angustiar. Mas você voltar um pouco e olhar para o seu passado, talvez você comece a entender mais a grandeza de Deus e a soberania de Deus. Ele começa a lembrar de coisas profundas do seu passado. O Warren W. Wiersbe, um comentarista, diz assim: a memória tanto pode ser um remédio abençoado para um coração perturbado, como é capaz de abrir novas feridas e manter a dor continuamente viva. Para o salmista, a memória não massacrou a ferida dele, não mastigou a vida dele, mas a memória trouxe esperança, a memória trouxe alegria. Se bem que o salmista sempre traz a sua memória, as coisas do passado, para encontrar forças, para enfrentar as dificuldades atuais da vida. Você, quando olha para o passado, por onde você passou, você diz: meu amigo, eu passei lá, eu vou conseguir, eu tenho fé em Deus. Não precisa você estar dizendo, fazendo a sua mente pensar em coisas positivas. Precisa você acreditar que o Deus do passado é o Deus do presente, que o Deus que te tirou da masmorra, da angústia do passado, é o Deus que está na tua vida presente hoje e que também pode fazer a mesma coisa. E quando Davi lembra, o salmista lembra, ele lembra do passado, mas esse passado traz assim o choro que ele teve, mas traz esperança. Quando ele foi lutar com o gigante Golias, Saul disse: você não tem condição, fique quieto, você é um moleque, você é um menino. Ele fez: espera aí. Aí ele vai para o passado. Quando eu pastoreava as ovelhas do meu pai, eu peguei um urso, eu peguei um leão, eu rasguei, eu matei. O Deus que me deu vitória lá é o Deus que vai me dar vitória aqui. Quando ele olhava para o passado, ele começava a encontrar forças, ele refúgio ali para superar aquela situação. Nós temos que valorizar esse momento. Não temos como não chorar pelos bons momentos do passado. Davi chorou. Lamentavelmente, nós, até que diz aí fora, que só valorizamos quando perdemos. Quando perdemos, que começamos a valorizar. Matthew Henry, ele diz assim: somos propensos a repudiar o maná em função da sua fartura. Aí no versículo 5 ele fala: porque estais abatido, ó minha alma. O discurso agora sai de Deus e agora entra para dentro do próprio salmista. Porque estás abatido, ó minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Certamente, se Davi tivesse hoje, você internava ele em qualquer clínica psiquiátrica. Ele estava falando só. Ele se angustiava e começava a falar só mesmo. Você já se pegou falando só? Se pegou falando sozinho?
isso. A gente fala só, mas não é desordenado, não é por loucura não, é consciente. Davi falava só, e ele falava com ele e dizia assim: por que estás abatido, a minha alma? Por que ele fala dessa maneira? Parece até um desespero. Talvez Davi, isso é meu entendimento, Tiago, isso não é entendimento da Bíblia. Talvez Davi estivesse dizendo assim: eu vou conversar comigo aqui e saber se talvez eu esteja até entristecendo Deus. Será que eu estou murmurando? Eu preciso colocar minha alma no caminho da glorificação ao Senhor. E ele dizia: por que estás abatido, a minha alma? Aqui começa uma grande luta entre a racionalidade, reclamando do momento atual e combatendo exatamente com a lembrança. Por que estás abatido, minha alma? É a ideia de subjugar a forte emoção. Apesar de ser um motivo justo, mas ele estava reclamando com as suas emoções. Olha que dilema ele vivia. Ele reclama porque você está abatida. No mesmo instante ele fala: espera em Deus. Você vê que crise ele estava vivendo. Ele expressa a fé, a confiança, mas também ele começa a mostrar a sua fragilidade. Olha, ele olha assim e diz assim: por que você está abatida? Aí começa a botar um remédio em cima da ferida da alma dele, dizendo: espera em Deus. Ele vê as dificuldades, ele vê a angústia, mas começa a observar aqui, sabe o que? A esperança. Esperança de dias melhores. Esperança de um dia voltar a estar com o povo de Deus. Esperança de glorificar o nome do Senhor. Aí ele começa a dizer: espera em Deus. Mesmo diante da dor, ele tinha esperança. Mesmo diante daquela angústia, ele tinha esperança. Aqui nós estamos diante de um conflito onde ele tem a racionalidade e a fé. Ele está sendo aqui, ele mostrando a razão, mas também a fé, a sua esperança em Deus. E comigo e com você não é diferente. Nós temos esses questionamentos, mas lá no fundo diz assim: Deus está no controle. Amém? Deus está presente. É permissão de Deus, foi Deus que quis assim. Não tem como fugir de nós essa palavra. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Parece que ele é repetitivo, né? Lembro-me, portanto, de ti nas terras do Jordão, no monte de Hermon e no outeiro de Mizar. Ele começa a descrever uma situação geográfica ali da Palestina, de como aquelas águas do Rio Jordão eram fortes, e ele começa a dizer: eu me lembro. Ele consola a si mesmo com os pensamentos acerca de Deus. Paulo diz assim: tudo que é santo, tudo que é puro, tudo que é agradável, tudo que é boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tenta pensar, tenta mudar o pensamento para as coisas boas. Martinho Lutero diz assim: eu não posso impedir que os pássaros voem sobre a minha cabeça, mas posso impedir que eles façam ninhos nela. Davi guardava consigo a esperança de voltar aos átrios de Deus. Davi nutria o desejo de estar de volta com o povo de Deus, e ele diz aqui: lembro-me dessas coisas, na terra do Jordão, do monte de Hermon e no outeiro de Mizar. Segundo alguns tradutores, eles dizem que outeiro de Mizar significa pequenez. O autor se sentia extremamente pequeno no meio da tempestade. Observe uma coisa, que ele muda o panorama de seca e agora vai para águas. Ele começa falando como essa costa no deserto, está tudo seco. Ele agora vai começar a falar de águas, de tempestade, de coisas desse tipo. Lembro dessas coisas do monte do Jordão, as terras, o monte de Hermon, o outeiro de Mizar. Ele começa a mudar a sua geografia.
Ele mostra, eu sou esse Mizar, eu sou essa pessoa que sou pequenino mesmo diante da situação. E nós nos sentimos pequeninos diante de determinadas situações da vida. Quando você diz assim, só Deus pode me tirar dessa situação. Um abismo chama o quê? Chama o outro abismo. Ao fragor das tuas catapultas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Perceba que ele mudou a geografia, mudou lá de deserto, agora vai para águas. Ele começa a fazer essa outra comparação de que as águas seriam tão fortes sobre a vida dele e ele precisava exatamente de socorro. No versículo 8: contudo o Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Perceba uma coisa, no versículo 8 ele fala assim, o Senhor, em caixa alta. Lá nos versículos anteriores ele vai falar meu Deus. Ele fala aproximadamente 20 vezes a palavra Deus, mas aqui ele fala Senhor uma única vez. O que é que isso tem a ver? Senhor aqui é o Senhor da aliança. Senhor aqui é o Senhor Jeová, Javé, é o Deus da aliança. Então, claro que ele estava falando de Deus mais de 20 vezes, mostrando o meu Deus, o Deus vivo. Não é o Deus da nação de Israel, o Deus vivo. E aqui ele muda agora para o Senhor meu Deus, aquele que fez uma aliança comigo, aquele que me chamou, que me resgatou, aquele que fez promessa. Esse Deus que eu quero louvar, esse Deus que eu estou falando. O Senhor durante o dia me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico com oração ao Deus da minha vida. Já pensou na solidão, no silêncio, afastado do povo de Deus, mas não afastado da aliança? Deus fizeram aliança. A aliança Deus fez com você. Você pode estar longe de qualquer coisa, mas Deus está bem pertinho de você. Você pode estar sentindo falta de qualquer coisa, mas você nunca sinta falta da presença de Deus, porque Deus está presente em você todos os dias. Está presente na tua vida, em todos os momentos, nas tuas angústias, tristezas. Contudo, o Senhor durante o dia concede a sua misericórdia. Calvino diz assim: o verbo aqui usado pertence ao futuro. De acordo com o idioma hebreu, ele pode ser traduzido no pretérito, porque no passado Davi enumera os benefícios do Senhor, a fim de imprimir forças no seu coração contra as queixas que ele estava vivendo. Aquilo que eu falei no passado, há poucos minutos atrás, de que Davi imprimia no seu coração esse passado como força para suprir e vencer toda aquela tribulação. Aí ele fala: digo a Deus minha rocha. Olha aqui, Deus é o meu refúgio, é aquele que eu estou seguro, a rocha. O seu consolo era de Deus, Deus era a sua rocha, o alicerce, era a rocha que sustentava ele, é a rocha que sustenta a tua vida e a minha vida todos os dias. Digo a Deus, minha rocha, por que te olvidaste de mim? Parece até uma contradição. Ele fala que Deus é a rocha e faz uma pergunta, talvez, que eu não faria, pelo menos nesse contexto. Por que te olvidaste de mim? Porque o Senhor esqueceu de mim. O Senhor não está vendo o que está acontecendo? Esse salmo aqui tem 11 perguntas. O salmista faz 11 perguntas a Deus, porque Deus não resolve o problema dele. Não sei se você já fez alguma pergunta para Deus, perguntando por que Ele está permitindo essa situação. Mas ele diz aqui: digo a Deus, minha rocha, aquele em que eu estou seguro, aquele que eu estou firme.
Pode vir tempestade, Bahia, mas você está firme. É Deus que é a sua rocha. Esmigalha-me os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo, repete novamente, e o teu Deus? O seu Deus, aonde está? Eu estou sendo destruído com a afronta dos meus inimigos, esmigalha meus ossos, furada no meu pulmão, furada no meu, dentro de mim, com essas perguntas que me maltratam, me machucam. Aí ele conclui assim, por que estás abatido a minha alma? É um discurso que se repete. Por que estás abatido a minha alma? Há algum motivo para você estar assim? Eu não sei se acontece com você, meu irmão, mas comigo já aconteceu. Eu vou ser angustiado, triste. Já passou de você? Eu amanheci assim, não sonhei com nada de errado e de repente acordei um dia meio apagado e começo a me angustiar. Aí eu começo a me lembrar desse salmo, por que estás abatido a minha alma? O que está acontecendo? Alguma coisa? E começa a rever, alguma coisa aconteceu que eu estou triste, eu estou angustiado. Já passou isso com você? E você olhar assim, eu não estou tendo motivo, né? Não estou tão como eu queria, mas eu estou bem, eu estou com Deus. E ele diz, por que estás abatido a minha alma? Por que será que Davi repete as mesmas palavras do versículo 5? É provável que ele não tinha vencido totalmente a tentação. É provável que ele esteja relutando com muita angústia que ele estava vivendo. E ele repete, por que estás abatido a minha alma? Ou talvez seja aquilo que eu falei para vocês, uma maneira boa de remover bem os pensamentos para conseguir firmeza. Quando ele diz assim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse pensamento capacita a triunfar sobre todas as suas angústias e temores. Remoer, eu posso. Eu não posso conter o choro, mas eu não posso deixar que o choro venha me abater. Eu não posso conter a emoção, mas eu posso trabalhar que a emoção não venha me abater, que a emoção não venha tirar a minha paz, que essa emoção não venha me maltratar, me jogar na sarjeta. Eu posso trabalhar de uma forma mais, digamos assim, mais edificante, de que eu posso chorar, eu posso me angustiar, mas não posso ficar desesperado. Eu não posso dizer que o mundo acabou, que tudo perdeu, porque ainda esperança. E o que ele mais trabalha? Espera em Deus, confia em Deus, que o teu dia vai chegar, o meu dia vai chegar. Eu vou voltar para Jerusalém, eu vou estar diante do povo de Deus. É o desejo que ele tinha de voltar à casa de Deus, voltar a ter aquela mesma comunhão com Deus. E ele diz, espera em Deus. É tão importante expressar a palavra de confiança, que ele termina o salmo dizendo assim, espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Por que ele falou essas palavras? Porque ele estava certo das promessas de Deus. De Deuteronômio capítulo 30, de que Deus prometera a confiança do Senhor aos seus filhos, aos que Deus resgatou. Por isso que ele nutria dentro dele essa esperança. E ele encerra exatamente de uma forma muito tranquila, que deve servir de aplicação para mim e para você. Espere em Deus. Nós não queremos esperar em Deus. Nós queremos que as coisas aconteçam no dia de hoje. Nós queremos que os nossos projetos sejam executados no dia de hoje. Que o nosso trabalho seja como nós mesmos queremos. Mas é difícil, porque quem espera em Deus, espera o tempo de Deus. Quem espera em Deus não tenta
andar na frente de Deus. E ele sabia que tinha sobre ele uma promessa. E sobre nós há essa promessa. Quando ele diz assim: espere em Deus, pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus é meu. Amém? Vale a pena esperar em Deus, confiar em Deus, porque Deus certamente não desampara nenhum de nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Inscreva-se em nosso canal. Compartilhe nossos vídeos. Deus os abençoe.